paz do Senhor, meus irmãos. Amém? É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar a palavra do Senhor. Então, vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um texto bem conhecido e é o texto do nosso tema, né? Então, nós sabemos que é o texto que nós falamos aqui do ano da retomada. Glória a Jesus. Aleluia. Eu nem peguei a Bíblia. Né? Tem não. Mas não tem problema não. Não, está tranquilo aqui. É um texto que todos nós sabemos de cor, eu acho, né? Porque é um versículo que nós temos estudado, e esse é um texto muito significativo para nós, porque é exatamente o que o apóstolo Paulo vai descrever que Deus fez em nós. A mudança que Deus operou em nós. Eu penso que a consciência dessa mudança é o que melhor nós temos para retomar a nossa vida, ou para retomar na nossa vida. Então, o versículo é claro. Assim, se alguém está em Cristo, obrigada, minha irmã, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Podem se assentar, meus irmãos. Eu quero meditar com vocês este versículo. Este é um versículo significativo, porque o texto do apóstolo Paulo vai trazer 4 afirmações sobre o que Deus fez por nós. Ou até melhor, o que Deus faz em nós. O apóstolo Paulo começa então nos afirmando que se nós estamos unidos a Cristo, e esta palavra unidos a Cristo, ela é singular neste texto, porque o apóstolo não diz que nós estamos próximos de Cristo, nem tampouco diz que nós andamos com Cristo, nem diz que nós estamos apenas amigos de Cristo, mas ele usa uma expressão que é muito significativa no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo vai usar essa expressão várias vezes nas suas cartas. A expressão que o apóstolo usa é em Cristo. É diferente de andar com Cristo. Andar com Cristo pressupõe que eu estou paralela a Ele, que Ele é meu amigo, está conversando comigo, mas em Cristo significa que eu estou ligada a Cristo, estou implantada em Cristo, eu fui enxertada nele pelo poder dele, pela misericórdia dele. Portanto, se alguém está em Cristo, eu quero que nesta noite você entenda que estar em Cristo é mais do que simplesmente servi-lo, é mais do que simplesmente ser crente, é mais do que simplesmente tê-lo como amigo, é mais do que simplesmente viver na comunidade de Cristo. Estar em Cristo é estar ligado na videira, é produzir frutos da videira, é viver a vida de Cristo em nós. Portanto, o apóstolo nos afirma: se alguém está em Cristo, e nós estamos em Cristo, aleluia! Eu e você precisamos retomar esta verdade para a nossa vida.
Precisamos entender nesse ano de 2022 que nós fomos enxertados em Cristo e que não podemos nos desligar de Cristo, uma vez que é Cristo quem nos sustenta nele, uma vez que é Cristo que frutifica em nós através do poder dele. Portanto, nós podemos brilhar neste mundo, porque Cristo é a luz do mundo. Nós podemos ser o sal da terra, porque Cristo é o sal da terra. Nós podemos ser santos neste mundo, porque Ele é santo e reflete em nós a santidade dEle, porque estamos unidos a Ele. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Estamos unidos em Cristo, estamos ligados em Cristo. A mesma propositura que o apóstolo coloca quando nós éramos oliveira brava e fomos enxertados nele. Isso é muito significativo. Talvez nós nunca compreenderemos o quão maravilhoso foi a morte de Cristo e o resultado dela na minha e na sua vida. Estar em Cristo é posição. Nós fomos colocados numa posição especial em Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 2, quando ele diz que nós estamos agora assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é, nós ainda estamos nessa terra, ainda estamos sujeitos a alguns problemas, ainda estamos sujeitos a algumas dificuldades, ainda passamos por aflições e dificuldades, mas já vivenciamos antecipadamente, ou como diriam alguns comentaristas, já vivemos o antegozo de estar numa posição diferenciada do mundo, não porque somos bons, mas porque Cristo nos colocou nesta posição, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, já houve uma mudança de posição na sua vida e na minha vida. Nós já não estamos mais na mesma posição de antes. Agora nós já estamos vivenciando uma posição de estar em Cristo Jesus. Que coisa mais maravilhosa! Esse é o conceito mais perfeito que o crente em Cristo Jesus do século 21 precisa ter em mente. Eu já vivo, eu já antecipo, eu já experiencio algumas alegrias que são indescritíveis, porque não são dessa terra, porque não pertencem a esse mundo, porque eu já estou em Cristo Jesus, pela glória de Deus Pai. Portanto, o apóstolo Paulo está trazendo um versículo muito significativo. Ele está falando de algo que ocorre, de uma mudança, de uma transformação. E nós usamos a palavra transformação, talvez por escassez de uma palavra que explique mais completamente o que ocorre na vida de uma pessoa, quando esta pessoa verdadeiramente está ligada em Cristo. Paulo diz, se alguém está em Cristo, e ele continua a sentença, ele diz assim, é nova criatura. Ele diz para nós,
que nós nos tornamos outra pessoa. E isso é importante. Sabe por que é importante? Porque o apóstolo não está falando que Deus é um Deus que pega algo desajeitado, problemático, cheio de defeitos, e vai lá e faz de conta que ajeitou essa pessoa e a coloca numa posição de destaque. Não, ele está dizendo que quando nós nos colocamos, ou melhor, quando somos enxertados em Cristo, ou quando fomos enxertados em Cristo, houve uma mudança totalmente radical na nossa vida, de tal maneira que não fomos apenas reformados, não fomos apenas mudados, mas nós nos tornamos outra pessoa em Cristo Jesus. A transformação que o apóstolo usa aqui nesse texto é uma transformação radical, que talvez eu e você, por causa da experiência que nós estamos neste mundo, vivendo neste mundo, por causa ainda da presença do pecado, por causa ainda dos intempéries do mundo, não temos a capacidade de compreensão do que o apóstolo está trazendo. Mas a palavra que o apóstolo usa no grego significa uma nova criação. Deus fez totalmente nova essa Lucivânia quando eu fui enxertado na pessoa de Cristo Jesus. Uma mudança radical. Meus queridos, se tem algo que nós precisamos retomar neste mundo, desta nossa era, é a ideia de que o que eu era, eu não sou mais. Como eu era, eu não serei mais. O que eu fazia, eu não faço mais. O que eu gostava, eu não gosto mais. As minhas ideias não são a mesma. Os meus pensamentos não são os mesmos. As minhas ideologias não são as mesmas. Os meus sonhos não são os mesmos. O meu projeto de futuro não é o mesmo. A minha visão de vida, o objetivo de vida, o propósito de vida não é o mesmo. Eu tenho certeza absoluta, se todos aqui tivessem nesta noite a oportunidade de chegar aqui na frente e contar alguma coisa que gostava muito, que amava excessivamente, que era o seu ídolo ou o ídolo do seu coração antes de aceitar Jesus, eu tenho certeza que todos nós temos em mente uma história passada que foi mudada, porque nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Estamos em Cristo e isso nos garante que somos agora novas criaturas. Não criaturas ajeitadinhas, não. Não é um feio arrumadinho, não. É uma transformação radical. O apóstolo está dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A mesma expressão aparece em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que nós deixamos o velho homem para trás e somos agora novos homens, ou novo homem, uma nova pessoa. O que o apóstolo está dizendo, meus queridos, é que nós precisamos sair daqui nesta noite compreendendo que o Evangelho penetra o nosso coração de tal maneira que muda todos os pressupostos que nós tínhamos na nossa vida e na nossa mente. O apóstolo está trazendo isso para nós e nós precisamos compreender isso. Se tem algo que nós precisamos retomar, é a compreensão do poder do Evangelho na nossa vida. Isso nós precisamos retomar. Se tem algo que
precisamos retomar é a mesma premissa que o apóstolo Paulo traz em Romanos capítulo 1, quando ele diz: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este evangelho entra no coração, quebra os nossos valores, constituem-se em valores novos e transforma-nos de tal maneira que o apóstolo conclui: não foi só uma mudança, não. Nós usamos a palavra mudança porque nós não temos palavras melhores para descrever, mas ele está dizendo: o que Deus fez foi uma pessoa nova, uma mentalidade nova, uma visão nova, totalmente novo. É isso que nós somos, pela graça de Deus. Que coisa mais maravilhosa. Precisamos ter isso em mente, meus irmãos, sob pena de nós subirmos nos nossos púlpitos e ficarmos focados em coisas de segunda categoria, que não demonstram a verdadeira natureza do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é poder de Deus. A palavra que Paulo usa é dinamis, significa dinamite, aonde o Evangelho entra, explode-se, destrói-se tudo que é passado e tudo se constitui novamente, agora com pressupostos de Deus, pela obra de Deus, a visão do Espírito Santo. Precisamos retomar esses conceitos. Este é o ano de nós nos lembrarmos que, se estamos ligados em Cristo, nós somos nova criatura. Entenda isso. Quando você sair aqui dessa noite, entenda que a sua história não está marcada pela história passada que você já viveu. As aflições que você passou, as experiências que você teve, elas podem ter sido muito difíceis e ruins, e podem estar aí martelando a sua mente, o seu coração, trazendo, como nós ouvimos aqui o testemunho, essa tristeza, essa angústia que tão de perto nos rodeiam nesse século 21. Mas eu quero que você entenda: quando você foi ligado a Cristo, a sua história foi explodida. A dinamite do Evangelho explodiu essa história e começou tudo de novo, porque nós fomos criados novamente, tornamos-nos nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A terceira sentença que o apóstolo Paulo traz é uma confirmação da segunda. Ele diz assim: as coisas velhas já passaram. Sabe o que é interessante? É que nós vivemos numa sociedade presa ao passado. E às vezes nós, como crentes, também estamos presos às memórias que estão nos atormentando, às lembranças que não querem desistir de aparecer na nossa mente. Os pensamentos que permeiam a nossa existência estão presos nas experiências ruins que nós tivemos. Mas o apóstolo Paulo está nos convidando a nos despir desse velho homem, a deixar essas memórias, essas experiências, esses problemas, essas dificuldades, essas lembranças amargas lá no passado, porque as coisas velhas já passaram. Que coisa mais maravilhosa! O apóstolo está dizendo para nós que há uma nova expectativa de vida, que há um novo propósito de vida, que há uma nova esperança, que há uma nova certeza
que há uma nova eternidade, uma nova compreensão, uma nova garantia de que o passado não mais tem poder sobre a minha vida. O passado não mais dita as regras. Como nós precisamos olhar para o texto e entender. Se tem algo que nós precisamos retomar, é a certeza de que o passado não mais governará o meu futuro. Passado é passado. Pastor Mark Anderson usa muito uma expressão: passado é lição. E é isso que nós temos que ver o passado. Passado é lição, eu só posso olhar para o passado e aprender com ele, no sentido de não praticar novamente aquilo que eu pratiquei, no sentido de me ensinar alguma coisa para eu mudar algo nessa minha era presente. Mas as coisas velhas precisam estar nos locais em que elas devem estar, no mar do esquecimento. Porque Deus, quando o Evangelho penetra o nosso coração e nos faz novas criaturas, Deus nos dá uma percepção nova, uma visão nova, um pensamento novo, um propósito novo. Portanto, eu preciso. Talvez, queridos, esse deve ser um dos motivos de oração nossa. Senhor, me liberta do passado. Me liberta das lembranças amargas. Me liberta, Senhor, da minha experiência ruim e que eu temo em trazê-la para o presente. Quem está preso no passado não vive o presente. Aliás, o pressuposto da depressão é a lembrança do passado, ou seja, quem viveu uma experiência ruim e não se desvencilha dela, não consegue se livrar dela. Então, aquela experiência permeia o presente e não consegue ter um vislumbre de futuro, porque está preso no passado. É impossível eu viver no passado e, ao mesmo tempo, estar com expectativas do futuro. Ou eu deixo o passado para trás e olho para frente, ou eu olho para trás e tenho comprometimento com o meu futuro. O apóstolo Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E não pensem vocês que isso é fácil. A dor, a experiência da dor, ela é muito forte. A nossa memória, ela é uma memória emocional. Ninguém lembra do dia em que não aconteceu nada. O dia mais difícil, o dia mais problemático, a hora mais angustiante, a hora da dor mais avassaladora é essa que fica marcado na memória. Mas Jó, no capítulo 35 do seu livro, no versículo 10, Jó diz que é possível cantar canções na noite escura. Portanto, a noite pode ser escura, mas se nós estamos em Cristo, se já fomos transformados em novas criaturas, nós mesmo diante da experiência difícil, podemos cantar canções na noite mais escura da nossa vida. Isso não porque nós somos capazes, mas porque o Evangelho vem e muda a nossa concepção de vida. Os valores não são mais o mesmo. Os pressupostos não são mais os mesmos. As vontades não são mais as mesmas. Segundo Agostinho, a vontade é a faculdade do ser humano mais difícil de ser dominada. O que ele está dizendo, queridos, é que eu posso não fazer alguma coisa que
Eu tenho vontade, eu posso controlar o meu comportamento, modelar o meu comportamento, mas eu não posso, eu não consigo arrancar a vontade do meu coração. Eu posso controlar o comportamento do meu filho, no sentido de você não vai a tal lugar, e eu posso conseguir com que ele não vá a esse lugar, mas eu não consigo arrancar a vontade que está no coração dele de ir àquele lugar. Mas a palavra está dizendo que quando nós fomos enxertados em Cristo, a nossa vontade foi dominada e a vontade de Cristo começou a existir e fazer sentido na nossa vida. Nós passamos então a frutificar. Frutos não mais segundo a carne, mas frutos espirituais, produzidos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. As coisas velhas passaram. Portanto, a pergunta é: por que teimamos tanto em viver no passado? Por que temamos tanto em não abrir mão de algumas ofensas do passado? Por que temos tanta dificuldade de perdoar, de tirar a nossa alma pelo Espírito Santo naturalmente desse cárcere que ela está presa a algum acontecimento do passado? O apóstolo Paulo traz para nós esse entendimento. O passado não pode nos dominar. O passado não pode ter a última palavra na nossa vida. Portanto, queridos, se tem algo que precisamos retomar nessa era, é deixar o passado para trás. Ter uma expectativa nova, uma perspectiva nova, um objetivo novo, um olhar novo. Colocar os nossos pés nessa terra, mas os nossos olhos no céu. É para lá que nós iremos, é para lá o nosso alvo, é lá a nossa morada. Portanto, as coisas velhas devem passar, as coisas velhas devem ser deixadas no passado. E a expectativa é outra. Prossigamos para o alvo, como diz o apóstolo, para o prêmio da soberana vocação. Portanto, nós temos um propósito, um objetivo, um olhar, algo para ser alcançado, mas é impossível nós alcançarmos esse objetivo futuro se nós estivermos com os nossos olhos fixos no passado. Se alguém está em Cristo, quem nunca decorou esse versículo vai decorar hoje, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo o seguinte: quando nós éramos do mundo, tínhamos uma visão de Deus. Mas agora, nós temos outra visão de Deus. Quando nós éramos do mundo, no sentido de não ligado em Cristo, nós tínhamos uma percepção humanista de Deus, porque nós criávamos o nosso próprio ideal de Deus. Mas agora, Paulo diz em Romanos capítulo 1, que aquilo que de Deus se pode conhecer, nós conhecemos porque Deus se revela a nós. Portanto, há uma mudança radical no conceito mais especial da nossa vida, é como eu percebo Deus. Qual a minha visão de Deus? E Paulo está dizendo então em Romanos capítulo 1, que a visão que eu preciso desenvolver de Deus, irmã Idê, não deve ser da minha mente, nem do meu coração, porque enganoso é o meu coração e confusa é a minha mente.
Mas a visão que eu devo desenvolver de Deus é a visão que a Bíblia traz de Deus. Portanto, tudo precisa se fazer novo. A visão que eu tenho de Jesus Cristo também deve mudar. O mundo vê Jesus e o mundo não tem problemas com Jesus histórico. O mundo tem problemas com Jesus Salvador e Criador de todas as coisas. O mundo não tem problema em ver Jesus como humano que andou nessa terra e que falou coisas bonitas. O mundo tem problema em acreditar que a morte de Cristo é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, a visão de Jesus Cristo precisa ser mudada. Eu preciso sofrer uma transformação tão radical na minha vida, que eu passo a enxergar Jesus e a sua obra de forma totalmente mudada de como eu enxergava. E por que eu estou falando de conceitos tão elementares da palavra do Senhor? Porque eu preciso entender que aquilo que constitui o conjunto de regras e doutrinas e normas que eu acredito vai constituir a maneira como eu vivo neste mundo. É impossível eu crer que Deus é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele é Senhor de todos e de todas as nações, que a história está no controle da mão dEle e ao mesmo tempo viver em desespero. Porque toda vez que o desespero bate a porta, e bate, sempre bate, a dificuldade vem e ela vem, eu começo a me lembrar que o Deus que me transformou, o Deus que me fez nova criatura, continua sendo Deus e dominando todas as coisas, e a história continua na mão dele. Eu também lembro que não só a minha história está na mão de Deus, mas a história de todos, a história do universo, a história dos reinos, a história dos países, tudo está na mão do Deus Todo-Poderoso, como foi lido aqui hoje em Êxodo capítulo 15. Isso. Ele é Deus e continua sendo Deus. São conceitos que precisam mudar. Ou mudam, ou nós estamos na igreja vivendo a mesma vida emblemática e problemática do mundo. E não é que crente não tem problemas, crente tem e muitos problemas. A diferença é a maneira como o crente enfrenta o problema, porque os pressupostos dele, os valores dele, a compreensão dele, a visão dele de mundo é uma visão diferente daquele que está fora, que está desligado de Jesus. Os valores são diferentes, os pensamentos são diferentes. E não tem coisa mais maravilhosa, queridos, do que nós termos a certeza e a convicção de que Deus existe e é poderoso e galardoador de todos aqueles que o buscam e o temem. Isso muda toda a conjuntura da nossa existência. Portanto, eu quero que você entenda isso. Nós precisamos retomar a convicção de que o Evangelho é suficiente para a transformação do pecador. O Evangelho é poder de Deus. E o Evangelho é quem muda as pessoas. Não somos nós. Quem dera pudéssemos mudar as pessoas. Eu, pelo menos, gostaria de, ao menos, ter capacidade de influenciar os meus filhos no sentido de transformá-los. Pelo menos os meus filhos, mas até os meus filhos, criados no Evangelho, precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma experiência pessoal, precisam eles mesmos viverem esse momento de conversão e serem ligados a Cristo, unidos a Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As nossas concepções precisam ser mudadas. E, meus queridos, eu quero abrir um parêntese aqui.
Eu não estou falando de palavras positivas. Nós vivemos no mundo das palavras positivas, numa espécie de negação da realidade, numa tentativa de falar algo e fazer as coisas acontecerem, pelo simples fato de falar sem que haja o elemento fé, ou o elemento concordante com a Bíblia, que é muito importante. Portanto, quando Paulo está falando sobre essa transformação, ele não está falando sobre algo que é estereotipado. Não é porque eu tenho linguagem de crente que eu estou ligada em Cristo, não é porque eu estou vestindo roupa parecida com as roupas dos crentes que eu me pareço, não. O que Paulo está trazendo, queridos, é uma mudança, uma transformação radical e profunda no mais íntimo do coração do ser humano. Porque o que Paulo está trazendo para nós é uma nova criação, alguém que foi feito novamente. Vocês já pensaram sobre isso? Gênesis, Deus diz: haja luz e houve luz. Depois ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e assim se fez. Depois ele sopra o fôlego de vida no homem. Mas nós sabemos que pecamos. Em Adão somos todos pecadores. O DNA de Adão corre aqui nessas veias. As mesmas probabilidades que Adão teve para pecar, eu tenho também para pecar. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que o primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão foi obediente até a morte, foi completamente vencedor. E eu não estou mais ligada no antigo Adão. O que ocorre aqui é uma ruptura com o antigo Adão. E eu agora sou ligada no novo Adão. E o novo Adão é obediente a Cristo. É um novo Adão. Ele é vencedor. É por isso que eu rompi com a minha história passada. É por isso que eu não sou mais quem eu era. Não acredito mais nas coisas que eu acreditava. Não vivo mais pelo que eu vivia, não busco mais o que eu buscava, e é por isso que hoje eu preciso continuamente estar olhando para os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus desejos, e refinando esses desejos à luz da palavra de Deus. Porque o antigo Adão, queridos, ele teima em aparecer. Eu gosto muito da expressão de Lutero, quando Lutero diz: eu pensei que o velho Adão havia morrido nas águas do batismo, mas não é que o maldito sabe nadar? Até hoje ele está me atormentando. Lutero dizia isso, e é isso que ocorre. É por isso que é difícil compreender um texto desse, porque muitas vezes a nossa experiência parece que não combina com esse texto. Porque o texto está dizendo que eu agora estou em Cristo e houve uma ruptura total com o meu antigo eu. Mas ainda o pecado está batendo à minha porta. Ainda meus pensamentos teimam em estar presos no passado. Mas eu quero lembrá-los algo que Paulo trabalha em Romanos a partir do capítulo 6. A santificação é um processo. O dia que você deu o sinal, você foi enxertado em Cristo. O dia que seu coração foi entregue a Cristo, você foi enxertado nele. E nós, desde aquele dia, estamos sendo trabalhados, refinados, lapidados. Mas haverá um dia, queridos, em que estaremos eternamente com Cristo, e não mais a presença do pecado nos abaterá, nos colocará nessa situação de dúvidas. Mas eu preciso todos os dias, lembrar que a transformação é paulatina e devagar. É processo e não pode ser interrompido. Portanto, cresçamos na presença do Senhor
todos os dias. Aumentemos a compreensão daquilo que Deus tem para nós, todos os dias. Tenhamos um compromisso com a palavra de Deus, todos os dias. E assim, vamos cada dia mais caminhando para a presença do Senhor e nos distanciando do passado e vivendo paulatinamente a experiência de esquecermos por completo o mundo e estarmos cada dia mais próximos de Deus. Portanto, saia daqui entendendo isso. O pecado ainda está batendo. A dificuldade ainda está chegando. Os problemas ainda estão próximos. E parece que essa ruptura com o passado ainda não aconteceu. Mas quanto mais nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, mais distante desse passado nós vamos ficando. Portanto, queridos, o processo é complexo e é difícil. Mas nós estamos caminhando. Quero convidar a igreja a ficar de pé. E quero convidar a igreja a entender. A entender que não é fácil romper com esse passado. E esse passado aqui, queridos, não é a história nossa de vida, não. Mas são valores e pressupostos mundanos que teimam em perseguir-nos. Que teimam em estar aqui. Romper com o passado não é abandonar pai e mãe. Romper com o passado é deixar o pecado lá. E saber que agora já fui salva, liberta, perdoada e nova criatura eu sou. Que houve uma mudança nos meus valores. De vez em quando nós precisamos fazer essa introspecção. Senhor, será que eu ainda penso como o mundo? Quais são os meus valores? Quais pensamentos norteiam-me? Pastor Timothy Keller tem um livro, Deuses Falsos. E ele diz assim, será que é a carreira profissional que domina o meu coração? Será que são os meus filhos que eu vivo e respiro por eles a ponto de abandonar Deus? Será que eu sou só frequentadora de igreja e não percebo que Deus já não ocupa mais o primeiro lugar aqui no meu coração? Será, queridos, que nós temos ídolos no lugar de Deus e não percebemos? Porque estamos tão acostumados a frequentar igreja e ao mesmo tempo estar no mundo que não rompemos com o mundo, não conseguimos romper com o mundo. E quando eu falo não conseguimos, queridos, eu não estou dizendo que nós somos capazes de fazer isso de jeito nenhum. Precisamos lembrar que quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, é Deus. É Ele que trabalha em nós. Mas precisamos lembrar, meus queridos, que quanto à justificação, nós já fomos salvos, porque Cristo já nos declarou justos. Mas quanto à santificação, ainda estamos no processo, ainda estamos batalhando todos os dias. Eu preciso retomar o conceito na minha mente. Eu estou ligada em Cristo. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado já não tem mais a última palavra. Estar em Cristo significa que a minha vontade foi transformada e eu já posso dizer não para o pecado e servir a Deus de forma mais livre. E eu preciso lembrar que quanto à glorificação, nós ainda estaremos com Cristo. Ainda não fomos glorificados, embora o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, que nós já estamos glorificados. Olha que maravilha. Sabe por que ele diz que nós já estamos glorificados? Eu acho que é no versículo 2. Porque eu e você já somos nova criatura. Estamos ligados em Cristo. E isso significa, queridos, que já podemos ter convicção de que estamos glorificados. Porque é aquilo que Deus diz que vai fazer, mesmo que ainda não tenha feito, é com certeza que irá fazer. Por isso se pode falar de coisas futuras estando no passado.
Por isso que Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas Cristo não morreu antes da fundação do mundo. Mas Deus disse que Ele morreria. E se Deus disse que Ele morreria, pode escrever, porque isso vai acontecer. Eu quero aproveitar esse momento e convidar aquele nosso querido que ainda não tem convicção de que é uma nova criatura, que ainda não é da nossa igreja, que ainda não fez um compromisso com Jesus. Na hora das nossas apresentações, eu não percebi se havia alguém que ainda não é evangélico. Mas se nós tivermos aqui nesta noite alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, hoje é o dia oportuno, é a oportunidade que Cristo nos dá. Há um provérbio que diz: a palavra dita, o tempo passado e a oportunidade perdida são coisas que nós não recuperamos. Por isso hoje é o dia da oportunidade. Se você que está aqui nesta noite ainda não tem um compromisso com Cristo, esta é a noite da oportunidade. Mas mesmo que você não tenha tido coragem de vir aqui, ou você que já é cristão, que já é evangélico, mas tem ainda algumas dúvidas no seu coração, essa é a noite de nós colocarmos essas dúvidas no coração aos pés do nosso Senhor. Por isso eu quero orar por você. Queridos, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E isso não é fácil. Ser nova criatura significa que você é um ser estranho nesse mundo. É isso que significa. Significa que você não faz parte da multidão. Não está no bando. Não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma visão, não tem o mesmo comportamento, não tem as mesmas ideologias, não tem os mesmos pressupostos. Significa que você anda na contramão da história. E andar na contramão da história não é algo fácil, é algo desafiador. Mas é algo que a Bíblia nos garante que somos capacitados para vivermos. Oremos nesse momento e peça ao Senhor: Senhor, eu quero retomar o conceito bíblico da minha história nesse mundo. E a minha história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, o que eu era, e depois de Cristo, o que eu me tornei. Amém? Oremos. Senhor Jesus, na Tua presença nós nos encontramos, Pai. Te glorificamos pela Tua palavra. Mas sobretudo te glorificamos pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque a morte de Cristo é suficiente para me transformar e transformar o mundo todo, Senhor. Eu te rendo graças, porque este foi o maior privilégio que o Senhor nos deu. A maior graça que o Senhor derramou sobre nós. A maior alegria que invade o nosso coração, Senhor. Nesta hora, Pai, eu te peço, abre as nossas mentes e o nosso entendimento. E que possamos, ó Deus, ter uma compreensão clara da obra que o Senhor operou em nós. Da mudança que o Senhor fez em nós. Daquilo que nós éramos e o que o Senhor fez em nós. E sobretudo, Senhor, o que podes fazer através de nós, por causa da Tua palavra que habita em nós. Senhor, abençoe este Teu povo, Pai. Cada um aqui, Senhor, que ouviu a Tua palavra, que saia daqui nesta noite convicto, que se estão em Cristo, são novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês.